Bom, queridos, vamos começar nossa reunião dessa noite. Alegria ter vocês conosco. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Se você tiver algum pedido de oração a ser feito, pode mandar. A Maristela vai anotar aí. Nós vamos poder, no final, buscar ao Senhor e orar ao Senhor, colocando a sua vida, o seu pedido de oração nas mãos do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a presença do Senhor em nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse tempo que iniciamos aqui na Tua presença. Nós queremos, ó Deus, entregar o nosso coração ao Senhor e nos apresentar diante do Teu trono, ó Deus, ao Senhor, oferecer, ó Deus, as nossas vidas, os nossos corpos, nossa alma, nosso coração ao Senhor, para que, ó Deus, o Senhor possa encontrar a liberdade que o Senhor precisa para que nós ouçamos a sua voz. Queremos nessa noite, ó Deus, pedir ao Senhor que Tu fales ao nosso coração, e que Tu recebas, ó Deus, do nosso coração, as nossas petições, os nossos pedidos, os nossos clamores. Ó Deus, temos muito a oferecer ao Senhor e queremos realmente que o Senhor seja engrandecido pelas nossas vidas e que, ó Deus, através da Tua palavra, o Senhor possa revelar o Teu coração para nós nessa noite. Nós agradecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler, antes de fazer a meditação, lá no texto de hoje de Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. A palavra do Senhor nos diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem.
Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o do gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Amém. Nós queríamos, nessa noite, ao começar, falar um pouco a respeito da situação que temos estado como nação, né? E nossas orações, elas precisam estar voltadas para a nossa nação, para as autoridades que nós temos recebido, temos tido sobre nossas vidas, né? No domingo, eu falei que as autoridades elas são para serem obedecidas, há uma bênção sobre a obediência às autoridades. Mas nós temos vivido alguma coisa um pouco dúbia, né? Porque a maior autoridade da nação tem uma visão e os governos dos estados têm outra visão. Nós temos vivido dentro do estado de São Paulo e nós temos que viver debaixo da autoridade que a gente está, da autoridade direta. E precisamos, então, obedecer aquilo que está sendo dito por eles. Agora, é preciso, irmãos, que a gente não se deixe levar por algumas informações a respeito de que se nós obedecermos, se a autoridade for contra a palavra de Deus, nós podemos desobedecer. Esse aspecto é com relação ao nosso testemunho e à nossa vida espiritual. Mas, por exemplo, o fato de nós não nos reunirmos num templo, né, por conta de uma determinação das autoridades, isso é para nós obedecermos, né? Assim como também a orientação para que nós evitemos sair de casa. Aqui em Ribeirão Preto, o prefeito deu uma relaxada aqui com relação a funcionamento do comércio e tal. E ontem eu tive que fazer umas compras e ir até a farmácia, supermercado, e o movimento era quase que normal. E aglomerações nos lugares, né? A gente precisa evitar isso, por conta de proteção, né? De estarmos protegendo as nossas saúdes e a saúde das pessoas que vão se aproximando, são próximas de nós, né? Nossa família, principalmente se na nossa família existem pessoas que sejam que tenham a possibilidade de ficarem enfermos com mais facilidade. Então, vamos obedecer às orientações. Alguém me perguntou hoje pela manhã se nós já iríamos voltar aos cultos e tal. O decreto que o prefeito fez ontem, ele diz que ele determina, aliás, ele diz que as igrejas e os lugares onde há aglomeração, como associações, né, shopping, essa coisa, só no mês de junho.
Então, nós temos que, por enquanto, nós ainda vamos ficar sem os nossos cultos, sem o nosso culto presencial, né? Assim mesmo, quando voltar, nós não sabemos quais vão ser as recomendações. É possível, por exemplo, que eles determinem que os idosos, né, os acima de 60 anos, não possam participar, não possam estar indo à igreja. E aí a gente vai ter que obedecer. Se for uma determinação, né, a gente vai cumprir. Se for apenas um conselho, pode ser que a gente libere para as pessoas participarem e vamos confiar que o Senhor vai guardar as nossas vidas e vai nos proteger. Mas se for uma determinação, se for um decreto, a gente vai ter que obedecer, né? Por conta de que obedecer às autoridades é obedecer a Deus também, porque elas foram levantadas pelo próprio Deus. Eu queria fazer um tempo de meditação na palavra do Senhor, nessa hora. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Aqui na versão, na nova versão internacional, o versículo diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. O texto de Abacuque, o livro de Abacuque, é um livro curto, né? Um livro pequeno. A gente lê isso daqui em 10 minutos. A gente faz a leitura dele em talvez até menos de 10 minutos. Mas ele tem uma história muito interessante, porque Abacuque está observando lá em Jerusalém como os homens estão maus, como a injustiça está predominando. Se você for olhar no capítulo 1, você vê que Abacuque vai fazer uma reclamação ao Senhor, vai orar ao Senhor para reclamar com o Senhor diante do quadro de violência e injustiça. Injustiça social, injustiça de todos os lados, a lei enfraquecida, né? Provavelmente as autoridades recebendo suborno, né? E nós encontramos, então, Abacuque se chegando a Deus e falando com Deus a respeito daquilo que ele estava observando a respeito com relação ao povo, como o povo estava indo, como a situação estava difícil naquele momento. E a resposta do Senhor não foi uma resposta boa. Na realidade, você se você acompanhar aí a leitura, aliás, se você ler, aí nós não vamos ler, você vai perceber que o Senhor diz para Abacuque que a situação vai piorar. Porque o juízo de Deus vai vir sobre Judá, sobre Jerusalém. Deus iria enviar os babilônios, e os babilônios eram uma nação cruel. Há alguns anos atrás, a nação de Israel tinha sido conquistada pelos assírios. E os assírios, eles tinham como costume levar os povos conquistados e espalhá-los pela terra, para que eles não pudessem voltar, né? Para que eles não pudessem se restabelecer novamente. Já os babilônios não, eles levavam todos para a Babilônia, e ali aquele povo era criado e era escravizado, né? Eles ficavam na posição de escravos, mas eles ficavam na Babilônia mesmo. Mas era conhecido como um povo cruel, e a leitura fala sobre essa violência que eles usavam, né? Como eles rasgavam a barriga das grávidas, como eles matavam os velhos e tal. Era uma violência muito forte, muito grande. E aí Abacuque pergunta para o Senhor: mas Senhor, esse povo é injusto, esse povo que se levanta é um povo
que não tem moral para vir sobre o povo de Deus, né? Ele, olha só, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver a maldade, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso em sua honra, e assim vai dizendo daquilo que essa nação fazia, que era contrário ao ensino que que o Senhor dava a respeito da palavra dele, da lei que Deus tinha, né? Então, o que Deus responde para Abacuque é justamente que o Senhor, que os babilônios vão vir, e a situação que ele estava vendo que era ruim ia piorar. Quer dizer, se Abacuque estava reclamando da injustiça, Deus fala que os babilônios vão vir e vão destruir a cidade e vão levar os judeus de Judá para o cativeiro, e assim vai haver juízo sobre a nação. É nesse ponto que Abacuque se chega e diz: ficarei no meu posto de sentinela, né? Ou na outra versão que diz que eu me postarei na minha torre de vigia e esperarei a resposta do Senhor, né? E a resposta do Senhor, ela vem de uma maneira muito interessante, né? Porque o Senhor fala para escrever a visão que ele vai ter, que ele vai dar para Abacuque a respeito da situação. Ele fala sobre que essa nação que vem sobre Israel, vem sobre Judá, para torná-la uma nação, para tornar uma nação aprisionada, né, cativa, prisioneira dos babilônios, essa nação um dia vai ser julgada também pelo Senhor, né? E aí haverá sobre essa nação muitos ais, muitas situações que vão ser difíceis, vão passar, que eles vão reconhecer que vão ser situações de humilhação e uma situação em que o juízo do Senhor vai ser reconhecido. Mas, querido, o que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver com a nossa realidade? Tem a ver, queridos, que o homem não mudou. Nós temos visto a injustiça alcançar níveis muito sérios, muito sérios. Eu estava lendo uma reportagem nesse final de semana, se não me engano, no sábado, um vigilante estava acompanhando a sua esposa hospitalizada num hospital lá no Rio Grande do Sul, e de madrugada entrou um segurança no quarto em que eles estavam, e mais 4 da equipe de enfermagem, e começaram a perguntar onde é que ele tinha escondido o celular. E ele não sabia do que estava sendo falado, e eles começaram a querer revistar, e começaram a bater boca. A esposa do vigilante começou a passar mal, mas alguém da equipe de enfermagem disse que não estava acontecendo nada. Ele foi levado para o corredor do hospital, e aí começaram a bater nele, começaram a dizer que ele tinha que confessar e tal,
e o expulsaram dali daquele lugar, né? Ele não podia ficar. E a mulher dele começou a passar mal, e quando foram ver, ela já estava numa situação complicada, acabou falecendo. Depois, quando ele foi liberado para entrar, ela já estava em óbito. E, na realidade, o celular foi achado numa sala de reunião, onde a pessoa que havia feito a acusação havia esquecido o celular nessa sala de reunião. E o hospital apenas pediu desculpas ao vigilante, e aí ficou ele num grande prejuízo, porque a esposa faleceu e ainda ele foi humilhado, ainda houve a discriminação racial, porque começaram a falar sobre negros e ele era negro. Então, a injustiça é algo que está presente no nosso dia a dia. Nós temos visto isso ao nosso redor. Fora a questão da injustiça social, e aí eu não vou entrar na questão de que muitos se encostam no fato de dificuldade para dizer que não há oportunidades para eles. A gente vê muitos desses que vivem numa situação difícil, que vencem na vida porque eles correm atrás de crescer, de alcançar um nível melhor, mas isso não muda o fato de que a renda no Brasil ela tem uma diferença muito grande, há poucos ricos e muitos pobres, né? E há uma injustiça muito grande. Mas também há outros tipos de injustiça cometidos com patrões e empregados, né? Há muitos momentos complicados em que o empregado tem que se submeter à ordem do patrão, porque podem perder o emprego, tem que fazer um quadro de horas muito grande para poder satisfazer as necessidades do patrão. Há muita coisa que a gente poderia relatar aqui em termos de injustiça. Então, nós vivemos num país em que há injustiça, né? E nós não podemos negar. O homem não mudou. Se você for aos Estados Unidos, a mesma coisa. Não tem diferença, há muita injustiça. No mundo inteiro, há muita injustiça. E sendo que alguns países tratam com mais dignidade alguns que nós aqui vemos que não são tratados com dignidade. Mas, queridos, a gente quer voltar também ao fato de que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos sendo consumidos pelas tensões desse vírus que veio sobre nós, veio contra nós. E apesar de que nós ainda não tenhamos visto um reflexo maior como São Paulo e Rio de Janeiro, Manaus, né, no Nordeste, várias capitais do Nordeste passando por problemas sérios por causa da saúde, nós temos sido atacados por um dominador silencioso que entra nas nossas casas e entra nas nossas vidas para impedir a nossa vida comum, a nossa vida normal. Nós não estamos vivendo o nosso melhor, nós não estamos vivendo aquilo que a gente gostaria de viver por conta das prisões que nós estamos vivendo. Hoje eu mandei um recado para um pastor amigo meu, perguntando para ele como é que estava a prisão domiciliar dele, né? E ele disse que, apesar de toda a situação, ele tem trabalhado bastante, né? Por conta até mesmo para preparar e para oferecer à igreja dele uma qualidade de assistência que possa suprir dentro do quadro que a gente está vivendo, né?
Então, é algo muito difícil. É algo difícil para quem está tendo que trabalhar em lugares onde há foco da doença. Quem está trabalhando nos hospitais, né, tem sido constantemente atribulado. E nós vemos aqui na nossa igreja, Cidinha, a Salete, né, que trabalham lá no HC e vivem expostas e vivem realmente apreensivas, porque mesmo que elas não tenham lá contato com os doentes, os enfermos, mas elas têm funções que as deixam pressionadas diante da situação que nós estamos vivendo. Então, queridos, nós estamos vivendo sob um ataque, né, de um inimigo silencioso, mas que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria, que tira o nosso prazer, que é o que Deus diz aqui para Abacuque que iria acontecer. Né? Deus fala para Abacuque o que ia acontecer. Mas eu quero dizer para os irmãos algo que pode trazer ao coração dos irmãos um pouco mais de paz. Em primeiro lugar, Deus não está contagiado pelo vírus. Deus não está aprisionado pelo vírus. O nosso Deus continua em liberdade para agir e para fazer o que ele precisa fazer por aqueles que confiam nele. Quando Abacuque diz assim, ficarei no meu posto de sentinela, pôr-me-ei na minha torre de vigia, ele fala justamente de esperar em Deus, de olhar para Deus. Há um tempo de se aquietar, há um tempo de ficar calado, há um tempo de esperar no Senhor, há um tempo de perceber que Deus não está silencioso, não está parado, não está esperando as coisas acontecerem. Deus está ativo, Deus está presente, Deus está se manifestando. Eu li um livro, um livreto que foi lançado já falando do coronavírus. O autor é John Piper, ele é pastor nos Estados Unidos, ele é um escritor bem conhecido e bem respeitado, e ele, nesse livreto, ele fala a respeito da ação de Deus, né? Ação de Deus. Existem muitas pessoas, muitos irmãos, até mesmo pastores, que estão repreendendo o vírus, estão combatendo o vírus e estão pedindo a Deus que acabe. Eu tenho visto jejuns sendo feitos, né? Convocações de jejum para se combater o inimigo que vem no vírus e traz o mal que está trazendo. E o autor, o pastor John Piper, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz que o diabo está de coleira, porque ele só age sob a autorização de Deus. Ele não pode agir se Deus não der permissão. Então, a gente deduz que se o vírus foi liberado no mundo por Satanás, ele não fez isso quando Deus se distraiu. Ele fez isso com a permissão de Deus, porque Deus tem propósitos a cumprir. Ao ler o livro de Jó, você vai entender bem isso. Porque Satanás foi liberado para agir contra Jó, porque Deus deixou, Deus permitiu. E Jó diz uma coisa muito interessante quando ele perde todas as coisas e a mulher vem cobrar dele. Ele diz que Deus deu tudo para ele, Deus também podia tirar. E ainda diz, bendito seja o nome do Senhor. Né?
É claro que ele não fazia ideia do que ele iria passar, de como ele iria sofrer o sofrimento na carne, na sua carne, algo terrível. Ele não tinha ideia do que ele ia sofrer. No meio do livro, ele vai falando com Deus e vai falando com Deus, até que Deus, quando começa a falar com ele, mostra para ele justamente que ele é soberano. E eu posso dizer, posso garantir que a soberania de Deus está presente no tempo de hoje. E está como eu nunca vi na minha vida, manifestada por Deus. O Deus que nós servimos, ele está com a sua soberania ativa nesse tempo. E ele está trazendo juízo. E ele está trazendo despertamento. E ele está chamando a igreja para se colocar na torre de vigia, para esperar, para aguardar o que ele responde, o que ele fala, para estar preparado para aquilo que vem, para as coisas que vêm. Porque Deus não nos quer, como igreja, amarrados, manietados, presos às coisas que acontecem ao nosso redor. Ele também não nos quer presos às situações que nós nos envolvemos com a nossa própria vida. Ele nos quer liberados para podermos agir junto com aquilo que ele tem para agir, dentro da vontade que ele tem para fazer. Então, queridos, quando você vê Abacuque dizendo, eu ficarei no meu posto de sentinela, o posto de sentinela era aquele que ele não dormia, ele tinha que ficar vigilante, atento o tempo todo, olhando para todos os lados, para ver o que acontecia ao seu redor. E Abacuque diz, eu vou ficar vigilante. E aí, o segundo aspecto que eu vejo aqui, ele diz assim, tomarei posição sobre a muralha. Tomar posição é aquela posição de estar atento mesmo, estar ouvindo o que Deus está falando, percebendo o que Deus está falando. E nós precisamos realmente estar integrados ao coração de Deus nesse tempo. Porque quando nós nos integramos ao coração de Deus, nós percebemos as muitas manifestações que Ele faz para poder trazer sobre a nossa vida a direção que a gente precisa, para que nós possamos agir dentro daquilo que Ele sempre esperou de nós, sempre desejou para as nossas vidas. E a notícia que Abacuque tem não é uma notícia que ele se agrada. E muitas vezes nós não vamos ter boas notícias também no nível natural. Por exemplo, no início alguns não estavam aqui, mas no início eu estava dizendo que a previsão para volta dos cultos nas igrejas, a liberação do governo é somente em junho. E mesmo assim nós temos que ver quais são as restrições que vão ser dadas para essas reuniões que a gente vai fazer. Então nós temos que estar atentos a isso. Não são notícias boas, porque nós ainda nem começamos maio, né? Estamos finalizando o mês de abril. E hoje o governo disse que eles ainda não têm ideia de quando vai acontecer o pico, porque o pico está acontecendo por regiões. Em várias regiões está acontecendo pico e me comentaram hoje que São Paulo ainda não alcançou o pico, né? Alcançar o pico significa que começa a regredir, começa a diminuir os casos, tanto de contágio quanto de mortes, né? Então, quando atinge o pico, não passa mais
é que vai diminuindo os casos até que se cesse. Então nós não sabemos isso. Nós não sabemos o que vai ocorrer. Só sabemos o seguinte: Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. E nós precisamos estar com essa confiança no Senhor. Mas há algo aqui, irmãos, que Deus fala logo depois, quando ele começa a responder a Abacuque. Olha só, a partir do versículo 2, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Aqui está um segredo para nós. Olha, o início do versículo 4 diz: o ímpio está envaecido, seus desejos não são bons. Nós temos visto, e até esses últimos tempos, têm sido tempos em que a gente tem percebido que a sociedade tem dado uma engatada, né, indo em direção totalmente contrária ao que Deus deseja para a vida do homem. Nós temos visto e percebido que, tanto moralmente como por escolha, né, o homem tem se desviado do Senhor. Nós temos visto um quadro dentro da igreja também de desvios do objetivo principal, que é a proclamação do Evangelho. Então, nós temos visto essas coisas acontecendo e o Senhor fala que há uma vaidade no coração dos homens e isso está distanciando os homens de Deus. Mas, na segunda parte do versículo, ele diz assim: o justo viverá por sua fidelidade. Ou o meu justo, há um outro texto que diz assim, outra versão que diz assim: o meu justo viverá pela fé. E aí entra o segredo para nós enfrentarmos essas situações. Quando Abacuque diz que ele ia se postar para esperar a resposta de Deus, a resposta de Deus para ele foi: viva crendo naquilo que eu falo. Viva crendo naquilo que eu ensino, naquilo que eu revelo. Viva crendo naquilo que eu mostro para vocês. O Senhor deseja que nós pensemos que Ele realmente não perdeu o controle sobre as coisas. O Senhor quer que a igreja dele, aqueles que dizem realmente confiar nele, olhem para essa situação como oportunidades para se mostrarem como dependentes dele, como aqueles que creem verdadeiramente nas possibilidades e no propósito dele. Porque assim como quando Jó recebe a resposta de Deus, o que ele fala para Deus é: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, queridos, não tem como a gente ir contra o que Deus está fazendo nesse tempo. Se nós nos posicionarmos pedindo a Deus para que acabe agora, é possível que nós estejamos orando para irmos contra o propósito de Deus, e Deus não vai responder a nossa oração de maneira favorável. O que Deus quer que nós façamos é que mostremos que nós confiemos nele. Quando Abacuque fala, o justo viverá por sua fé, ele está falando para nós, para que nós vivamos de uma fé verdadeira, de uma fé viva, que confia no Senhor.
Porque, olha, nós temos motivação suficiente para, nos tempos de hoje, vivermos abatidos e preocupados. Além da situação que nós temos com relação à saúde, há uma situação econômica ruim e há uma situação política pior ainda. Então, era para nós estarmos extremamente preocupados. Mas eu não estou preocupado porque Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo Deus da nossa vida. Ele não vai se afastar de nós. Ele não vai deixar que os nossos pés resvalem sobre as pedras. É preciso que nós entendamos isso. É preciso que nós tragamos para a nossa vida o entendimento de quem é Deus na nossa vida. Porque se nós começarmos a duvidar de que Deus está no controle de todas essas situações, nós estamos crendo no Deus errado. Nós precisamos crer naquele que é Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Deus da nossa vida. Amém, queridos? Amém? Eu quero finalizar lendo uma parte do capítulo 3, porque depois de ter toda essa visão, Abacuque dá uma resposta para o Senhor. E eu acho muito interessante, olha no versículo 1 do capítulo 3. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso, queridos, é algo que a gente pode clamar ao Senhor. Senhor, seja misericordioso. Porque não vai afastar nem um pouco Deus da sua função original de agir com misericórdia. Deus, seja misericordioso. Deus, realiza as obras, as mesmas obras. Continua a traz obras que nós não vimos ainda o Senhor realizar. Porque nesse tempo, olha o que é interessante, Abacuque, pelo jeito, ele não foi testemunha das grandes maravilhas de Deus. No versículo 1, versículo 2, ele diz, ouvi falar da tua fama. Ouvi falar da tua fama. O que ele está dizendo, Deus, eu não vi o que o Senhor fez, mas eu sei o que o Senhor fez. Tremo diante dos teus atos. É preciso, então, e ele agora clama, Senhor, realiza de novo aquilo que o Senhor fez no passado. Faz de novo aquilo que o Senhor fez no passado. E nós podemos clamar ao Senhor, Senhor, realiza hoje, nos nossos dias, aquilo que o Senhor fez no passado, aquilo que o Senhor fez no Velho Testamento, aquilo que o Senhor fez no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos. Realiza de novo. Usa as nossas vidas para que isso aconteça. Porque se o justo viverá pela fé, ele tem que crer que o Deus daquele tempo é o Deus de todo o tempo. Ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus. E ele pode realizar grandes coisas, como fez no passado. Ele pode fazer grandiosamente aquilo que foi feito no passado. Mas ele vai descrever várias coisas, né, a respeito da ação de Deus, do mover de Deus, mas eu quero pular agora para o versículo 17, quando ele aí faz uma declaração de fé ousada, que precisa ser uma declaração de fé da nossa vida, que é um texto muito conhecido, mas ele diz lá, mesmo não florescendo a videira, e não havendo uvas nas videiras, perdão, deixa eu ler de novo, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras,
nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha que declaração tremenda de Abacuque. Porque ele, nessa declaração, ele diz: Senhor, eu ainda confiarei em ti e eu ainda esperarei em ti. Mesmo que o Senhor não faça as coisas que o Senhor fez no passado, mesmo que o Senhor não haja como eu gostaria que o Senhor agisse, mesmo que as tuas ações sejam realmente de entregar a nação a um povo que vai vir e vai oprimir o povo, eu ainda confiarei em ti. Eu ainda exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele termina o texto dizendo: ó Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Você quer andar em lugares altos com Deus? Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Irmãos, eu quero conclamar hoje, eu quero desafiar hoje a você ter um olhar para frente em Deus. Porque pode ser que as coisas estejam difíceis e possam até piorar ao nosso redor, mas um dia vai haver uma saída para isso. Um dia vai haver um novo tempo. E nós precisamos estar nos adequando a esse novo tempo, mas da maneira certa, com o coração voltado para aquele que não perdeu o rumo em momento sequer, que é o nosso Deus. Nós temos que pensar como Abacuque: Senhor, mesmo que a gente passe por dificuldades, mesmo que a situação fique quase que impossível, mesmo que nós tenhamos que ver tristezas em cima de tristezas, mas nós ainda esperaremos pelo Senhor. Nós veremos o Senhor agir. Jó, quando ele estava naquela situação, ele disse: eu ainda verei a salvação do meu Deus. Né? Nós veremos o Senhor agir ainda. Nós veremos o Senhor se manifestar. E se nós crermos realmente com o nosso coração extremamente voltado para Deus, se nós realmente decidirmos que o nosso olhar de fé é um olhar firme para aquele que tem o domínio, o controle nas suas mãos, nós veremos coisas tremendas acontecerem, as maravilhas, os sinais de Deus, porque Ele vai se fazer presente na nossa vida. Eu contei aqui, alguns irmãos até têm perguntado como é que está a sua irmã, né? Minha irmã está bem, já tem até aparecido nos cultos aí em alguns momentos, assistido aos cultos em alguns momentos, mas a melhora dela começou quando a igreja começou a orar por ela. Porque no dia em que nós começamos a orar por ela, tanto aqui eu pedi oração em vários grupos, a dor que ela tinha no corpo cessou e ela começou a recuperar. É a ação de Deus, é o mover de Deus. Nós podemos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão sofrendo de dores, e quem ela, quando falou a respeito dos sintomas, ela disse que era uma dor que ela nunca teve na vida no seu corpo. Uma dor que a oprimia, que a apertava. Né? Uma dor que sufocava, porque a respiração diminuía. Né? É como se ela tivesse sido agarrada por um homem muito mais forte que ela e que estivesse comprimindo ela sobre o seu corpo e fazendo com que o seu corpo perdesse a respiração. É muito difícil. Os relatos que a gente ouve de quem passou pela situação
Dizem que nunca experimentaram uma enfermidade como essa. E nós podemos orar para que Deus tenha misericórdia dessas vidas e e se mova para curar, para restaurar, para abençoar. Fique de guarda. Ponha-se na sua torre de vigia. Fique de sentinela e veja as respostas de Deus às tuas orações, aos teus clamores. Peça para Deus te fazer olhar para aquilo que Ele está realizando, para aquilo que Ele está fazendo. Porque Abacuque aprendeu que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, o Senhor vai continuar sendo o Senhor. Deus vai continuar sendo Deus. E mais do que isso, Deus vai continuar no trono reinando. Porque nada vai escapar do controle do Senhor. E eu quero nessa noite dizer para você que Deus tem controle sobre as nossas vidas também. Sobre a nossa saúde. Quem preserva, quem nos preserva, quem nos garante saúde é o Senhor. Quem cuida dos detalhes da nossa vida é o Senhor. E nós precisamos confiar plenamente no Senhor. E pedir ao Senhor que renove a alegria do nosso coração. Eu creio, eu acredito que todos nós, em determinados momentos, nos abatemos. Todos nós ficamos apreensivos e tristes. Mas do Senhor vem a nossa alegria. Do Senhor vem a nossa força. Do Senhor vem o nosso amanhã. E nós temos que confiar plenamente em que Ele tem o poder sobre as nossas vidas. Que nessa noite o teu coração realmente possa se voltar plenamente para o Senhor. Eu não sei como está o teu coração. Se perto, né? Se quando a gente está próximo, a gente não consegue ler os pensamentos, quanto mais distante, né? Mas às vezes a gente lê as fisionomias, né? A gente olha para os olhos e os olhos falam muita coisa. Mas nós podemos ter a certeza de que Deus está presente na nossa vida e Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as lutas do nosso coração, as dúvidas do nosso coração. Nós só temos que chegar a Ele e dizer para o Senhor, Senhor, olha, a minha confiança no Senhor é inabalável, porque eu creio no Senhor. O justo viverá pela fé. E mais do que nunca, nesse tempo presente, o crer no Senhor vai fazer a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deixa eu orar com você, feche os seus olhos agora. Pai, nessa noite, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Para que, ó Deus, nós tenhamos um olhar, ó Deus, na dimensão que Abacuque teve. Ele viu, ó Deus, que o futuro era um futuro terrível para ajudar. Talvez, ó Deus, provavelmente não vai ser o mesmo futuro que o Senhor tem reservado para nós. Porque nós vamos ver a prosperidade voltar, a situação se normalizar, nós vamos poder voltar para as nossas atividades, nós vamos poder nos encontrar na igreja, nós vamos ter a alegria, Deus, de estar com os irmãos, nós vamos ver coisas grandes do Senhor. Abacuque provavelmente viu uma nação destruída, uma nação que foi levada cativa. Mas nós vamos ver, ó Deus, o Senhor se manifestar favoravelmente a nós. Sobre as nossas vidas, ó Deus, está a tua mão. E das tuas mãos ninguém pode tirar. É o que tua palavra diz e nós cremos na promessa da tua palavra. Então nós pedimos ao Senhor, reforça sobre nós, sobre o nosso coração, o ânimo e a força que nós precisamos. Dá, ó Deus, sobre nós uma unção de alegria, não a alegria de olharmos para esse momento e acharmos que ele não tem significado, não, pelo contrário,
dá-nos a alegria de entender, ó Deus, esse tempo e podermos, ó Deus, ser úteis nas tuas mãos nesse tempo. E podermos ser bênção, ó Deus, nas tuas mãos nesse tempo. Podermos ser proclamadores, ó Deus, do teu evangelho nesse tempo, para que as pessoas voltem-se para o Senhor e confiem no Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos dê, ó Deus, a direção e nos dê a visão de que vamos ver coisas tremendas do Senhor acontecendo e a glória do Senhor se manifestando ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, Tu és grande, Tu és verdadeiro, Deus, Tu és poderoso, Tu és fiel. Nós trazemos à memória agora, Deus, a fidelidade do Senhor nos detalhes da nossa vida. Sabemos que somos ameaçados, ó Deus, às vezes ameaças no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, mas tem sido um tempo, Deus, de Te buscar e de Te achar, e nós pedimos assim pelos nossos irmãos. Ó Pai, nós não queremos perder esse tempo com inimizades, com amarguras, ó Deus. Nós queremos olhar para Ti e abençoar, receber a bênção, Senhor. Ó Deus, existem coisas que nós não experimentamos ainda ou não experimentamos nos tempos bons. Ajuda-nos sempre a desejar mais da Tua presença, Senhor, da Tua intervenção. Ó Deus, leva-nos até onde temos que ir, dá-nos contatos com as pessoas que temos que contactar. Dá-nos a Tua inspiração, Senhor, mostrando o que fazer, como fazer. Derrama a Tua luz, Senhor, para que andemos na verdade, sem nenhum tipo de engano, Deus, das trevas. Nós oramos agora pelos idosos de cada família, Senhor, que eles possam dar frutos nesse período, que o Senhor dê boas ideias, que o Senhor use, ó Deus, tudo que eles já viram, Pai, transforme em conselho, em consolo. Nós oramos agora pela família da Dona Marília, Senhor, que tem sua nora enferma, em situação delicadíssima, Pai, mas que eles experimentem, ó Deus, o poder da Tua graça e a presença do Senhor visite aquela casa, o leito onde essa moça está. Sabemos que quando alguém sofre perto de nós, ó Deus, o nível de sofrimento é grande também para aqueles que acompanham, há cansaço, ó Deus, desânimo, mas venha sobre as famílias, Senhor. Nós oramos que o Senhor nos faça experimentar aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Dá-nos experiências com a Tua fidelidade, Senhor. Fala conosco, Senhor, ensina-nos a ser igreja na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Obrigado porque essa porta do culto, através da internet, não foi fechada. Nós estamos orando pelos nossos irmãos que estão em tratamento físico, que estão tendo que ir aos hospitais, ou porque trabalham, ou porque estão em tratamento. Dê a eles oportunidade de experimentar os Teus livramentos e de ser luz do Senhor por onde eles passarem, Senhor. Nós pedimos sabedoria também, ó Pai, um coração generoso, para que a gente se mobilize e ajude quem estiver perto de nós, para que não falte o pão, ó Deus, e que nada se estrague dentro da nossa casa, mas que nós possamos repartir e ver o Senhor operando os milagres. Usa as crianças, usa todos, Senhor. Entregamos mais uma vez as empresas, como nosso irmão Genival apresentou para nós aqui. Nós pedimos ao Senhor que dê estratégias a cada empregador, Senhor, e que eles experimentem grande vitória, Senhor, em todas as adaptações que eles precisam fazer. Obrigado porque o Senhor está perto de todos que Te invocam, Senhor. Nós precisamos de direção, Senhor, principalmente onde há pessoas fracas, abatidas, ó Deus. Existem muitas situações de desamparo, mas vem, Senhor, com Teu braço forte.
que nós possamos encher a nossa boca de júbilo, Pai. Senhor, obrigado por nos ajudar a caminhar cada dia. Nós queremos, caminhando, ó Deus, aprender mais de Ti, ser útil nas Tuas mãos. Nós abençoamos todos aqueles que estão se sentindo inseguros nas suas funções, para que o Senhor venha e os visite com uma saída, com uma resposta, com um alento, que eles possam se sentir seguros nessa noite, Senhor. Nós oramos por aqueles, ó Deus, que têm questões em aberto com outras pessoas, que dependem da compreensão dessas pessoas, da solidariedade deles, que hajam acordos feitos na Tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cada gabinete, cada escritório, onde há alguém decidindo a vida de familiares, de chefes de família, de empregados, Deus, vem iluminar e dar grande, Deus, estratégia para eles, Senhor. Nós sabemos que vamos descobrir depois muitos testemunhos de vitória. E que nós possamos, ó Deus, confiar e não temer, porque o Senhor é maior do que todas as coisas, Pai. Eu quero pedir pelos meus irmãos que estão conosco nesse momento de oração, que eles se sintam seguros, sabendo que o Senhor os ouve e sabe que o que eles precisam não está na mão dos homens, ó Deus, mas que eles possam sentir segurança por estarem nas Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos agora, Pai, por aqueles que estão longe de nós. Protege, livra de toda decisão, de impulso, que não os aproxime de Ti. Ó Pai, nesse momento de grande turbulência, ó Deus, a nossa nação, em que há desrespeito, ó Deus, em que há acusações, em que há falta de sabedoria, nós estamos pedindo ao Senhor que visite e traga a luz, Senhor. Traga a luz, soluções, resposta, proteção. Cerca, Deus, os homens e as mulheres que vão em nome do Senhor para o bem dessa nação. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor que disciplina quem o Senhor ama, faça a sua justiça aparecer em todos os níveis, Senhor. Ó Pai, nós possamos, chegue o Teu conselho aos nossos ouvidos, Senhor, para nós fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo. Detenha a mão de maldade, Senhor, mas também livra-nos de toda ignorância, livra-nos, Senhor, de decisões tolas, livra-nos, Senhor, da força da insensatez, livra-nos, Senhor, do conselho enganoso, livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Nós abençoamos cada casa, cada igreja em cada casa. Que possa haver manifestações sobrenaturais do Senhor. Nós não conhecemos as coisas que estão em andamento, mas nós pedimos, detém a obra maligna, Senhor, em Ribeirão, nos bairros, nas associações. Em nome de Jesus, traz a luz, Senhor. Que toda verba chegue aonde tem que chegar, que todo auxílio chegue aonde tem que chegar, que todo planejamento maligno seja desbaratado. Senhor, o nosso presidente precisa de Ti, as autoridades da economia, da saúde precisam de Ti. Que a verdade apareça, Senhor, porque eu sei que o Senhor está fazendo, porque o Senhor nunca para de trabalhar por aqueles que Te esperam. Então, traz a luz, Senhor, mostra, Senhor, para nós que podemos confiar em Ti cada dia. Nós queremos, ó Deus, ser contados entre as pessoas bem-aventuradas, que não Te desonram, que não tiram a confiança de Ti, que buscam os Teus milagres, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos pelas lideranças espirituais também, Senhor. Porque aqueles que procuram fazer o que é certo, Deus, muitas vezes estão solitários, Senhor. Mas o Senhor dê a eles condições de permanecer firmes até aquele dia onde o Senhor trará a solução para as áreas onde eles estão liderando, Pai. Obrigado pelos Teus milagres. Obrigado, Deus,
pelas tuas ordens aos teus anjos, acampando em volta das casas, dos leitos, das ruas, fazendo maravilhas, ó Deus. Obrigado porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Ó Deus, o Senhor pode fazer mais do que nós poderíamos fazer. Então, nós estamos pedindo, dá-nos experiências, Senhor, com esse poder do Senhor que opera em nós. Dá-nos experiências, Senhor. Dá-nos experiências com oração, dá-nos experiências com estar na Tua presença, dá-nos experiências com a Tua palavra, dá-nos experiências com vidas salvas, com crianças protegidas. Dá-nos experiências, ó Deus, com as Tuas promessas se cumprindo. Por amor do nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, uma noite abençoada, um restante de semana debaixo da proteção. E quando vier o abatimento, lembra que o Senhor está contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aonde você estiver, o Senhor está em você, guardando a sua vida. E Ele vai guardar o teu coração também. Em nome de Jesus. Amém?